Falando sobre as disposições gerais da tutela provisória, o livro 5º da parte geral, né, do nosso Código de Processo Civil vai tratar da tutela provisória. Para que não houvesse dúvida a respeito do significado dessa expressão, o nosso legislador definiu sua extensão no artigo 294, né, sobre tutela. Abre aspas. Em verbis. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O parágrafo único do artigo 294 nos diz: a tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada, já faz a distinção, né? Pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, quer dizer, tanto a tutela provisória de urgência cautelar quanto a antecipada, ela vai se dividir, né, em antecedente e incidental, ok? Tá aqui, ó. Esse quadro aqui eu explico mais à frente, beleza? Então tá. A expressão tutela provisória, tutela, a gente já sabe que traduzindo ela é proteção, né? Tutela provisória passou a expressar no atual contexto um conjunto de tutelas diferenciadas que podem ser requeridas, pedidas, postuladas nos processos de conhecimento, quando ainda o Poder Judiciário não sabe quem tem razão, né? Então você vai conhecer, né, quem é, se é a parte que entrou com o processo dizendo que o réu é culpado, o que deve, enfim. No processo de conhecimento, o juiz ele vai dar a opinião dele, né? A opinião do Poder Judiciário e dizer quem tem razão. Ou no processo de execução. No processo de execução, você já sabe, você já sabe quem é o réu, né? Você já tem um título, um exemplo, eu sempre falo do título extrajudicial, né? Nota promissória, cheque, que já tem o nome da pessoa que não te pagou, inadimplente não te pagou, tanto a promissória quanto o cheque. Aquilo ali é um título extrajudicial que você vai entrar com uma ação, só que aí o processo não precisa ser um processo de conhecimento, né? Você já tem o título, título de crédito, no caso a nota promissória ou cheque, em que não foi pago, então está tudo ali, nome, CPF, a nota promissória vem até o endereço, então você já tem toda a qualificação, você vai executar através de penhora, né? Aí o judiciário que vai ver, ele vai fazer com que você pague aquele título que inicialmente era extrajudicial que você não pagou, ok? Então vamos lá. A expressão tutela provisória passou a expressar no atual contexto um conjunto de tutelas diferenciadas que podem ser requeridas, pedidas, postuladas nos processos de conhecimento ou de execução e que abrangem tanto as medidas de natureza satisfativa quanto cautelar. A natureza satisfativa está falando em relação às tutelas de urgência antecipada, tutela de urgência antecipada ou satisfativa. E a tutela cautelar, tutela de urgência cautelar ou preventiva, ok? Bom, de maneira mais sistemática, no código anterior, que foi revogado, o CPC, Código de Processo Civil de 73, o CPC trata da tutela, o atual, né? Ele está falando o seguinte, que diferentemente do Código de 73, o atual trata da tutela provisória, suas espécies, características e procedimentos em um livro único. Nem poderia fazê-lo de forma diferente, ainda que permanecem as diferenças entre a tutela satisfativa e tutelas cautelares, e ainda que as tutelas diferenciadas possam estar fundadas em urgência ou evidências, todas constituem espécie do mesmo gênero. Qual é o gênero? Tutelas provisórias, tá? A legislação anterior fazia uma distinção e aqui não. Ele trata tudo em um único livro, tá? O atual Código de Processo Civil de 2015. Os pontos comuns entre elas são tais que justificam o tratamento unificado, né? Diferentemente do Código
da sistemática do Código Revogado de 73, Código de Processo Civil de 73. Bom, não existe, né, mais a possibilidade do processo cautelar autônomo como existia no Código de 73 revogado. As tutelas provisórias, tanto satisfativas quanto cautelares, no atual Código de Processo Civil, jamais implicarão a formação de um processo autônomo, ou seja, um processo paralelo do principal. É isso que ele quer dizer. Bom, visto isso, desapareceu a razão para o atual Código de Processo Civil tratar em nível próprio de processo cautelar que deixou de existir. Atualmente, o deferimento de tutelas provisórias dar-se-á sempre em processo de conhecimento ou de execução, como já foi falado, seja em caráter antecedente, seja em caráter incidental. Bom, o livro 5º da parte geral autoriza o magistrado, desde que preenchidos os pré-requisitos, né, requisitos de admissibilidade, a conceder tutelas provisórias nos processos de conhecimento ou de execução, de uma forma geral. Mas há procedimentos especiais que prevêem a concessão de tutelas provisórias próprias, específicas, típicas daqueles procedimentos, com requisitos próprios, que não se confundem com os da tutela provisória genérica do livro 5º da sua parte geral. É o caso das liminares proferidas nas ações possessórias de força nova, que tem cunho satisfativo e requisitos próprios, inicial suficientemente instruída a respeito dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil nas ações de alimentos de procedimento especial ou regidas pela Lei número 5.478 de 68, Lei número 5.478 de 1968. Ok? Vamos lá. Vamos partir agora para as classificações, né? Conceituar e classificar as tutelas provisórias, né? E eu vou disponibilizar durante esse nosso estudo tabelas, né? Quadros sinópticos para poder facilitar o nosso estudo, né? Vamos explicar os quadros e para ficar de uma forma mais didática, a melhor forma de estudar, né? Da melhor forma possível. Bom, conceito tutelas provisórias. O CPC, ele não define um conceito de tutela provisória. Isso é bem claro, até porque quem faz isso é a doutrina. Mas, no seu artigo 294, bem como no seu parágrafo único, ao enumerar as diferenças, as diferentes naturezas que ela pode ter, né, que a tutela provisória pode ter, e as razões pelas quais pode ser concedida, né, autorizadas, permite a quem lê, né, uma questão de hermenêutica, de interpretação, formular a sua própria conceituação. Sem dúvida que ela é uma espécie de tutela diferenciada. Tutela provisória é uma tutela diferenciada, em que a sua cognição, o seu conhecimento, né, no caso do magistrado, não é exauriente, não é definitivo, mas de uma maneira sumária, uma maneira rápida, fundada ou em verossimilhança ou em evidência, razão pela qual terá natureza provisória, né? Independe do resultado da sentença final, tá? Isso de uma forma geral, né? A não ser que esteja muito claro direito, mas vamos por parte, como o didático Jack Stripador, por parte. Podendo ser, falando sobre a tutela provisória, natureza provisória dela, podendo ser a qualquer tempo revogada ou modificada. Sua finalidade da tutela provisória é ou afastar o perigo a que está sujeita a tutela jurisdicional definitiva ou redistribuir o ônus da demora na solução do processo, quando o direito tutelado for evidente o que ela alcança, ou por meio da antecipação dos efeitos da sentença, ou pela adoção de uma medida protetiva, assecurativa, que visa não satisfazer, mas preservar o provimento final. Feita essas ponderações, né, seria
possível conceituá-la, né? Conceituar a tutela provisória como a tutela diferenciada, emitida em conhecimento superficial ou cognição superficial e de caráter provisório, até porque ela pode ser revogada ou modificada, né? Que satisfaz antecipadamente ou assegura e protege uma ou mais pretensões formuladas em situações de urgência ou nos casos de evidência. Ok? Vamos falar agora da tutela provisória, né? Em relação à sua efetivação. As tutelas provisórias cumprem a função de dar maior efetividade ao processo. Talvez a maior reclamação sobre o funcionamento do Poder Judiciário seja a sua morosidade da justiça, que inegavelmente acaba trazendo maiores prejuízos àqueles que têm menos condições econômicas e menores possibilidades de suportar um longo transcurso do processo até o resultado final. É o caso, por exemplo, hoje, se você entra, por exemplo, situação hipotética, num processo litigioso de separação, você pode contar aí, no mínimo, né? No mínimo, por baixo, para ser considerado rápido, 3 anos. Né? 3 anos. Porque vários recursos, né? Das partes, várias verificações que o magistrado faz em relação às alegações. Quer dizer, se você entrou com processo hoje, né? 2018, 2019, 2020 e 2021, se sair em 21, é considerado rápido. É nosso atual contexto do Poder Judiciário. Né? Por vários... Tem a burocracia? Tem, mas tem os recursos, né? Então, quer dizer, se você entrou com processo hoje e daqui a 3 anos você tem a sentença, isso aí é considerado rápido. Você entrou com uma ação, daqui a 3 anos, que é considerado rápido, você tem a sentença. Se você que entrou com a ação não concordou com o resultado, em que o magistrado deu a sentença a favor da pessoa que você está dizendo que está te devendo, enfim. Se você perdeu, você entrou com a ação e perdeu, você vai entrar com recurso. É obrigatório entrar com recurso? Óbvio que não. Mas, se você não ficar satisfeito, você vai entrar com recurso. Né? Então, quer dizer, aí começa. Recurso vai para onde? Para o tribunal. Enfim. Então, a gente vê hoje que as tutelas, né? Tutela provisória, ela tem esse foco de ser mais rápido que um processo de conhecimento como um processo comum. A diferença da tutela provisória com o processo comum é justamente que ela tenta ser mais eficiente, porque é algo mais urgente, questões médicas, hospitalares, né, de operação, remédio que você precisa, remédio caríssimo. Quer dizer, então a tutela provisória, o mote dela, o foco dela é a rapidez, porque se você entrar com um processo normal para pedir internação, que o plano de saúde não quer pagar, não quer botar... Ah, meu amigo, 3 anos é rápido. Pô, urgente é urgente. Então, a tutela provisória tem esse foco. A tutela provisória garante e assegura o provimento final e permite uma melhor distribuição dos ônus da demora, possibilitando que o juiz conceda antes aquilo que só concederia ao final, ou determine as medidas necessárias para assegurar e garantir a eficácia do provimento principal, nos casos de urgência e evidência. Sem a antecipação, o ônus da demora seria sempre do autor da ação, podendo o réu sentir-se estimulado a fazer uso dos mais diversos mecanismos para retardar o desfecho do processo, que é os recursos, né? Processo civil. A rigor, o fundamento da tutela, ao menos nos casos de urgência, poderia ser buscado no texto constitucional, uma vez que o artigo 5º, inciso 35, determina que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Ora, para que essa regra se torne efetiva, é preciso que o Judiciário também possa arrecadar eventual perigo ou ameaça que, em razão da demora no processo, o provimento jurisdicional possa sofrer. Bom, partindo agora para as classificações, ok? Classificações.
A tutela provisória pode ser classificada pela sua natureza, fundamentação ou momento em que é requerida, conforme a sua. Isso vai depender da doutrina que você adotar, né? Doutrinadores aí usam outras classificações, né? Não há um consenso. Isso fica bem claro. Nosso estudo de direito aí, a gente pode reparar que cada autor faz a sua classificação, enfim. Bom, conforme a natureza, a tutela provisória pode ser antecipada ou cautelar, natureza. Quanto à fundamentação da tutela provisória, ela pode ser de urgência ou de evidência. E quanto ao momento da concessão, ela pode ser antecedente ou incidental. Isso é típico de questão objetiva, em que tenta mudar os conceitos, né, para que você erre ou que você realmente testar o seu conhecimento. Conforme a natureza, a tutela provisória pode ser antecipada e cautelar. Ele vai fazer o jogo com outras palavras, né? Antecipada e incidental. Não, você já está estudando, você sabe que conforme a natureza, a tutela provisória pode ser antecipada e cautelar. Quanto à fundamentação da tutela provisória, ela vai ser ou de urgência ou de evidência. Ponto. Quanto ao momento da concessão, ela pode ser antecedente, ou seja, antes da petição inicial, ou incidental, ou seja, durante o processo, tá? Cada uma dessas classificações a gente vai, né, no decorrer do nosso estudo em conjunto aqui, a gente vai ver isso aí. Tutelas provisórias, antecipada e cautelar. Quando eu falo em tutela provisória antecipada e cautelar, eu estou me referindo à natureza, tá, da tutela. Ainda que hoje, diuturnamente, se tenha atenuado as razões que obrigavam ao estabelecimento de limites muito estritos entre os dois tipos de tutela provisória, a diferença entre elas persiste. E o CPC, no seu artigo 294, parágrafo único, que fala sobre as duas naturezas da tutela provisória, tá? A satisfatividade é o critério mais útil para distinguir a tutela antecipada da tutela cautelar. As duas são provisórias, né? Nós já temos aqui vários quadros aí que a gente vai mostrar, tá? As duas são provisórias, né? Tutela provisória é o gênero, e a tutela de urgência e evidência são espécies. A tutela de urgência tem as suas subespécies, que é a antecipada ou satisfativa e cautelar ou preventiva. Então tá, as duas tutela antecipada e cautelar, são provisórias e podem ter requisitos muito assemelhados, relacionados à urgência ou à evidência, mas somente a primeira, ou seja, a de tutela de urgência, tem natureza satisfativa, que é o caso da tutela de urgência antecipada, tá? Apenas em processo de conhecimento, asterisco, e coloca lá IPC, exclamação, importante pra caramba, tá? Permitindo então a tutela de urgência antecipada, satisfativa, né? É usada somente em processo de conhecimento, tanto antecedente como incidental, tá ok? Permite ao magistrado que já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder no processo final, no caso do processo comum, como eu já tinha falado, né? No mínimo 3 anos aí, no barato. Bom, a tutela de urgência cautelar preventiva, o seu caráter preventivo, o juiz não defere ainda os efeitos do seu pedido, mas apenas determina uma medida protetiva. Por isso que a gente fala tutela de urgência cautelar, entre aspas, ou entre parênteses, preventiva, tá? Preventiva ou assecurativa também é muito utilizado, que preserva o direito do autor em risco pela demora no processo, né? Perigo de dano, risco ao resultado útil do processo.
Tanto a tutela antecipada quanto a cautelar podem ser úteis para afastar uma situação de perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, mas diferem quanto à maneira pela qual alcançam esse resultado, tá? Enquanto a tutela antecipada afasta o perigo atendendo ao que foi postulado, atendendo ao que foi pedido, atendendo ao que foi requerido. A segunda, que é a cautelar, tutela provisória de urgência cautelar, que a gente também chama de preventiva, afasta tomando algumas providências de proteção, né? Então tá. Imagine-se, por exemplo, que o autor, né, da ação da tutela provisória corra um grave risco de não receber determinado valor, né, pecuniário. A tutela satisfativa, que a gente já sabe que é a tutela de urgência antecipada, olha só como é que é uma questão de prova. Em vez de escrever tutela provisória de urgência antecipada, ele só fala o seguinte: tutela satisfativa. E você tem que saber que o termo tutela satisfativa quer dizer tutela provisória de urgência antecipada. Bom, vamos ao caso hipotético. Imagine-se que o autor corra um grave risco de não receber determinado valor pecuniário. A tutela satisfativa lhe concederá a possibilidade de, desde logo, promover a execução do valor em caráter provisório, alcançando-se os efeitos almejados, que normalmente só seriam obtidos com a sentença condenatória, né? Já por meio da tutela cautelar, tutela provisória de urgência cautelar ou preventiva, né, o autor pode arrestar bens do devedor, preservando-os em mãos de um depositário fiel, para quando obtiver a sentença condenatória e não houver recurso com efeito suspensivo, pode executar a quantia que lhe é devida. Por que na tutela cautelar o autor pode arrestar bens do devedor e ficar na mão do depositário fiel? É justamente para o devedor não vender, né? Não estragar, não danificar aquele bem. Então, quer dizer, o bem sai da mão do devedor, vai para um depositário fiel, né, para guardar esse bem, ok? Bom, a tutela cautelar, né, que a gente chama de que, entre aspas, entre parênteses, pequenininho lá em cima, preventiva, não antecipa os efeitos da sentença, como é o caso da tutela de urgência antecipada ou satisfativa. A tutela cautelar não antecipa, não satisfaz os efeitos da sentença, o resultado final, mas determina uma providência que protege o provimento, cujos efeitos serão alcançados ao final do processo, né? Então acontece, a tutela cautelar é uma cautelar mesmo, ao nome, cautela, é uma garantia, né? Você não quer antecipar nada, você quer que aquilo que está sendo disputado, que está na demanda, na lide, seja preservado até o final do processo, até o final da lide, até o final da demanda, né? Tanto a tutela satisfativa, que a gente sabe que é a tutela de urgência antecipada, por isso que é bom você ter um cabedal de sinônimo. Nem sempre, em prova, vai falar antecipada, vai falar satisfativa, mas você já sabe que quando ele fala satisfativa, ela está falando da tutela de urgência antecipada. Quanto à tutela cautelar, ou às vezes usado o termo preventiva, devem manter correspondência com a pretensão final, mas de forma diferente. A primeira, a tutela antecipada ou satisfativa, pode conceder antes aquilo que só seria concedido ao final. A tutela cautelar ou preventiva, por determinar providências que não satisfazem ainda a pretensão, mas possibilitam
viabilizam que, quando isso ocorrer, os efeitos decorrentes do provimento final, né, da sentença ainda sejam úteis para o credor. Então, na cautelar, você vê que há uma preocupação de preservação, ou seja, bloquear o bem, a conta lá do devedor. Você quer cautelarmente que ele não desfaça, que ele não faça doação, ou bem pecuniário, ou bem imóvel, né, ou bem material. Você, se for um carro, você quer o quê? Que aquele bem ali seja resguardado. Isso na tutela provisória de urgência cautelar. Você quer cautelar, você quer botar sob cautela, você quer botar sob uma proteção, você quer botar sob uma garantia. É isso que nós temos que entender, tá? Na próxima videoaula, na verdade, no nosso estudo em conjunto aqui, nós vamos falar sobre tutela provisória antecipada, que a gente chama de satisfativa, né, comumente, tá? Lembrando que o nome já diz, tutela provisória antecipada. Por mais que o magistrado antecipe o seu pedido, para não demorar até o final do processo, lembrando que antes tem lá, tutela provisória. Então a gente sabe que ela é provisória. Ou seja, pode ser modificada ou pode ser revogada. Tá? Então, a tutela satisfativa, satisfaz... Lembra lá que ela é provisória. O magistrado antecipa o pedido do principal. Lembra que ela é provisória. De tanto, comumente a gente falar, tutela antecipada, tutela cautelar. Tudo bem. Mas você, estudante de direito, sabe que ela é provisória. Ou seja, ela pode ser modificada, pode ser revogada. Antecipada, o juiz antecipa o seu pedido para não demorar esse tempo todo, ele já antecipa de antemão, ele já faz a operação, já autoriza a operação lá do hospital, plano de saúde, beleza. Mas lembre-se que ela é satisfativa porque satisfaz. Beleza, lembre-se, ela é gênero provisória, pode ser modificada ou revogada. Ok? Beleza. No próximo a gente fala sobre a tutela provisória antecipada, ou também conhecida como satisfativa.